Pegue sua Bíblia, queridos, abra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 51 e 52. 14, perdão. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículo 51 e 52. Isso mesmo. Obrigado, pastores. Se os irmãos repararem, eu estou sem sermanário. O meu tablet deu defeito, né? Mas Deus vai prosperar alguém aqui. Vai receber uma bênção esse mês e vai me ofertar um. Eu estou muito dependente, acho que Jesus quebrou minha vaidade. Vamos lá, queridos. Quem achou, diga graças a Deus. Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. E eles o agarraram. Versículo 52. Mas ele largou o lençol e fugiu nu. Ok? Vamos para a segunda epístola de Marcos. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 5. Segunda carta escrita por apóstolo Paulo ao jovem evangelista Timóteo, capítulo de número 4, apenas o versículo do número 9 ao versículo de número 11. Tenho algo de Deus a falar nesta noite para alguém. Segunda epístola escrita por apóstolo Paulo ao jovem evangelista Timóteo, capítulo 4, versículo 9 a 11. Diz o texto: empenha-se, pois vim até aqui o mais depressa possível, porque Demas tem amado o presente século e me abandonou, e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito foi para Damácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga junto com você, pois me é útil para o ministério. Repita comigo, igreja, pois ele é útil para o ministério. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe de uma forma toda especial. Quero louvar a Deus pela vida dos meus amigos, a Rochelle, seu esposo. Rochelle foi lá no Ceará, lá no outro país, e visitou a minha mãezinha, levou os missionários, orou por ela, e ela ficou muito feliz. Eu prometi para mim mesmo que eu não choraria hoje, mas já tem 8 anos que eu peço crentes para visitar a minha mãe, pastores, pregadores, missionários, e as pessoas nunca tiveram coragem de ir lá. Deus te abençoe, missionário. Só faz isso quem realmente ama as almas, viu? E Deus vai realizar o desejo do seu coração. Aleluia. Queridos, eu estou na estrada desde quinta, e eu acredito que os irmãos perceberam que esse mês eu tive bem ativo com vocês. Todos os departamentos receberam atenção, uma palavra pastoral, um acolhimento. E sempre quando eu viajo uma semana, na outra eu fico bem ativo para a igreja. Eu faço essa tripla função: pastor local, que também é um pastor regional, que eu tive que resolver, né, pastor William, algumas situações de congregações pesadas. Eu auxilio uma vez por mês a nossa sede, né, como se fosse um vice, mas sem cargo. E ainda exerço a itinerância. Mas algumas pessoas me perguntam como que eu dou conta. Eu digo convicção do que Deus te chamou e disciplina. Você precisa ser muito convicto nisso e que isso venha a ter valor para você. Ontem, para chegarmos na cidade onde deveríamos chegar, perdemos o caminho e entramos numa estrada de chão. Aí os irmãos assustados queriam reclamar. E eu disse para eles: cara,
A estrada começou no barro, mas com certeza nós vamos chegar no final dela, vai ter um asfalto. Então, tem coisas na nossa vida que o complicado é o começar, mas o importante é terminar. E eu preguei aqui, acho que foi por umas 3 semanas, quem lembra aquele estudo bíblico sobre procrastinação? Alguém lembra? Deixar para amanhã, adiar aquilo que tem que ser feito na nossa vida. E quando foi na madrugada de hoje, que eu tive que sair umas 3 da manhã da outra cidade para poder chegar em outro estado, eu tive o meu momento com Deus. E tem aquele horário, quem viaja, quem é caminhoneiro, que alguns irmãos aqui são, aquela hora das 6h20, 6h15, quando o sol vai raiando, vai batendo no rosto da gente, é até difícil dirigir. Alguém sabe, já passou por isso aqui? Eu senti tanta presença de Deus, e o Senhor me visitou quando eu estava orando por vocês. O Senhor me disse nesta noite, para avisar alguém, vale a pena recomeçar. Não é porque você tentou uma vez, tentou 2, não deu certo, e você tem que parar. Pastor, mas eu tentei o concurso público 4 vezes. Tente mais uma. Mas eu quero saber se é vontade de Deus. Claro, orou, Deus falou, agora é a hora de continuar. Diga por quê. Porque a Bíblia nos diz no livro de Provérbios, se a minha mente não estiver me enganando, não sei se é capítulo de número 12, versículo 14, conferem para mim que hoje eu estou bem cansado, ou se é 14:12, que diz: o desejo adiado é como árvore cortada, ela é frustrada. Mas o desejo cumprido é a árvore que floresce. É uma tradução. Tem outra tradução que vai dizer que o desejo não realizado adoecerá o coração. A Bíblia diz isso. No capítulo 14 do livro de Provérbios, me dê sua atenção, também vai dizer que até no sorriso o coração sente dor. Não sei se serve para os irmãos, mas é prático na minha vida. Uma das coisas mais complicadas que a gente vive se chama frustração. É termos os nossos projetos frustrados. E dessas, vamos dizer, acho que aqui tem umas 280 ou 300 pessoas. Acho que dá isso, não dá? Dá. E a gente dizer, perguntar para você, existe alguma área da tua vida que você não está feliz? Existe alguma área da tua vida que você não é realizado? Eu tenho certeza que 90% das pessoas vão dizer, tem isso. Existem 3 inspirações para determinar que se um texto é verdadeiro na Bíblia. Quantas inspirações? A Bíblia pela Bíblia, que é o contexto, o livro completo, o capítulo completo e os 2 testamentos. A Bíblia não precisa de defesa, ela se defende por si. Segundo, os escritos dos pais da igreja, que seriam os apóstolos e os filhos dos apóstolos. E terceiro, a parte canônica patriarcal, que é as gerações que vão fazendo as cópias. O que você quer dizer com isso, pastor? É porque o capítulo de número 14 que lemos, versículo de número 51 e 52, não vai ter nos outros evangelhos, só em Marcos. Isso é uma lição e uma aula para hermenêutica para alguém. Por que existe 4 evangelhos? Na verdade, um evangelho e 4 escritos. Todos estão aqui, 4 escritos. Cada um com uma versão definida para uma necessidade em si. Mas estão falando da mesma coisa, com os mesmos detalhes. Quem já foi ali na Serra da Canastra e tirou foto daquela grande cachoeira? Alguém conhece o que eu estou falando? Minas Gerais? Cadê os mineiros? Tem outra cachoeira grande aqui, não tem em Formosa? Os irmãos estão aqui? Santa Tiquira. Dizem que hoje existe uma câmera que consegue tirar a foto completa dela, Mas antigamente você não podia.
Não tinha tecnologia para isso. Então você tinha que tirar foto de vários ângulos. É a mesma cachoeira, mas com visões diferentes. Então o Evangelho de Marcos, ele está falando da vida, do ministério, da morte e ressurreição de Jesus. Mas dentro deste Evangelho existem experiências pessoais com o escritor. Você vai entender. É lindo o que Jesus está dizendo. Experiências pessoais. Ele diz coisas que ele somente viveu. Lucas vai detalhar a doença da mulher que tem um espírito de enfermidade, porque ele é médico. E Lucas conseguiu identificar que não era só uma patologia, a causa era espiritual. Não vai ter em outro evangelho. Acordem, por favor, concentrem aqui. Já em João vai ter a mulher samaritana, vai ter o Nicodemos, e não vai ter nos outros, porque quem presenciou o diálogo, quem teve a experiência, foi João. Então o que o senhor quer pregar, pastor? Os patriarcas e o plano histórico canônico dizem, é uma tese, e eu vou me atrever a transmitir para os irmãos, que havia uma família de condição econômica boa em Jerusalém, e ela era dona do jardim do Getsêmani, pegue a visão, do cenáculo, onde se fazia celebrações de festa, e da casa principal, que dava acesso a tanto o jardim, como é lindo, e tanto ao cenáculo. E esta família começou a se tornar discípula de Cristo, porque começou a ouvir a sua doutrina, e permitiu Jesus orar no Getsêmani, e permitiu Jesus fazer a sua santa ceia no cenáculo. E a história conta que essa família era próxima, por isso que o cenáculo já estava pronto, que Jesus diz assim, olha, vai ao encontro de um homem, vocês vão achar ele com um vaso no ombro, e ele vai direcionar um cenáculo e já está preparado, e você vai perguntar a ele, cadê o cenáculo que o mestre está esperando? Vocês vão me entender. A história conta que esta família começou a ser envolvida, porque Jesus era um homem de extrema oração, de amizade, de amor e de ensinamento. E nessa família havia um moço, um jovem, entre outros filhos, que sempre ouvia Jesus orar com seus discípulos no jardim, e ouvia Jesus doutrinar no cenáculo. E no dia que Jesus foi ser preso, a calmaria que existia no jardim, as vozes de paz que havia no jardim, foram transformadas em vozes de ordem, de agressões, de cajados, de lanternas e de espadas. Houve-se um grande barulho, então todos que estão ao lado vão acordar. E a história conta que um jovem acorda. Ele sai do quarto e vai para a janela e vê o movimento no jardim. Mais curioso ainda, ele se pergunta, por que tanta espada, tanta agressão contra um homem que eu só vi uma voz de amor? Ele desce, alguém já pegou, e começa a acompanhar a procissão da prisão de Jesus. E de repente um dos soldados olha, por que você está nos acompanhando? O jovem se assusta, porque o cenário de paz se torna um cenário de morte e de violência. O cenário de acolhimento se torna um cenário de tortura. O jovem quer saber por que um homem que fez bem a tantas pessoas por 3 anos e meio está sendo esbofeteado e ameaçado com espada. A história conta, e o texto diz, e vocês leram, que o jovem é indagado pelos soldados romanos, que tinha a imagem de morte e de violência. Ele está nu, porque as temperaturas eram altas, e coberto com um lençol. Jesus tem uma palavra para alguém. Vão pegá-lo, e só conseguem pegar o lençol.
E este foge com toda a justificativa, com medo da ameaça de ser preso e crucificado com quem ele só observava. O senhor quer pregar sobre o que, pastor? Sobre um lençol. Como assim? Lucas diz que Barnabé, o discípulo de Jesus, que nada foi escrito por ele, não tem nenhuma epístola, não tem nenhum material que enalteça a história de Barnabé. Durma não, por favor. Mas Barnabé tinha uma qualidade que essa geração precisa ter. Barnabé sempre acreditou nas pessoas. Barnabé sempre acreditou que as pessoas em Cristo podem mudar. Barnabé sempre acreditou que em Cristo, aquele que não é pode ser, aquele que não tem pode ter. Rejeito de você é só opressão, e você vai se ligar na palavra no nome de Jesus. É tão sério a minha tese, que a Bíblia nos diz que quando Saulo, mesmo tendo pastor William, pastor Domingos, pastor João Neto, um encontro com a teofania de Deus no caminho de Damasco, mesmo o discípulo Ananias dizendo que o próprio Deus revelou quem ele é e o endereço, ele chegou em Jerusalém, e a igreja de Jerusalém não recebeu, não acreditou, e disse, não, é assassino, ele tem um passado. Mas a Bíblia diz que o obreiro Barnabé abraça Saulo, diz, eu acredito em você. E ele acreditou tanto que a Bíblia nos faz entender que ele leva Saulo, um assassino que matou Estevão a pedrada, para a casa dele, e o discipula, o acolhe e apresenta ele à igreja de Antioquia como um aluno de um seminário que se tornou profeta e mestre. Mas a Bíblia diz que esse Barnabé, olha como a Bíblia ela tem caixas, tem um sobrinho chamado João, que o sobrenome é Marcos. Barnabé faz parte da família que tinha, depois os senhores anotam que é bom para pesquisa, o cenáculo, o jardim e a casa. Por que Barnabé acolhe Paulo? Alguém está no culto? Porque ele ouviu de alguém que ensinou no jardim, ele ouviu de alguém que ensinou no cenáculo, dizendo, vinde a mim, todos que estáis, alguém pegou, vinde a mim, todos que estáis, cansados e sobre, que eu vos, tomai sobre vós o meu, porque o meu fardo é, e aprendei. O evangelho nunca foi para pessoas perfeitas. Se você que está nos visitando hoje, que a lista é grande, veio procurar neste culto um pastor perfeito, irmãos perfeitos, cantores perfeitos, eu te aconselho não voltar. Porque todos esses aqui, principalmente eu, pecador, falho, cheio de defeitos e erros. Mas eu vou ficar, pastores, como Moody recebeu o conselho quando este foi atravessar por 30 dias o mar dos Estados Unidos à Europa para ouvir Charles Spurgeon pregar. Quando ele volta, alguém pergunta, e aí, o que você achou de Charles Spurgeon? Ele disse, é um gordinho, chato, irritante. E aí o cara se decepcionou, mas tu não viu nada nele? Nele não vi nada. Mas e aí, valeu a pena a viagem para atravessar o mar? E o cara, e Moody disse, valeu muito a pena. Ué, mas tu não conheceu o Charles Spurgeon? Um cara chato, irritante? Conheci, mas o melhor que eu conheci foi o Jesus que ele apresentou. Mas se você veio neste culto, conheceu Cristo, aleluia, que pega pessoas doentes, que pega pessoas fracassadas, que pega pessoas que ninguém acredita nelas, e nem elas mesmas, você está no lugar certo, porque o Cristo que pregamos aqui, é o especialista para mudar histórias. Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Pegue na mão de alguém com todo respeito, olhe nos olhos dessa pessoa e diga, vale a pena recomeçar.
O bom da graça é que sempre teremos oportunidades para nos arrepender, para mudar e para recomeçar. Vamos ver se os discípulos de Jesus estão comigo aqui, se gostam de Bíblia. Diz o profeta Jeremias: fumaça subindo, muros queimados, corpos largados, decomposição para cima. Ele sentado na colina, olhando a destruição, mas de repente ele diz: a minha alma está abatida, eu sinto como areia nos meus dentes, eu canto o funeral de Jerusalém, não há paz na minha alma, mas contudo, ó glória, o profeta vai dizer naquela calamidade: mas contudo, eu escolho, meu Deus, trazer à memória aquilo que me traz esperança, que a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, e novas são a cada manhã. Quem sou eu para julgar a história de alguém ontem, se a misericórdia alcançou ele hoje de manhã? Dá para entender essa frase? Se o Deus que é santo, poderoso, perfeito, que não precisa de ninguém, quer mudar a história de alguém, quem sou eu para querer impedir de alguém sonhar, de alguém querer acreditar? A Bíblia nos diz que Barnabé acolhe Paulo. Barnabé acreditou em Paulo. E de repente Barnabé diz: Paulo, vamos viajar. Deus nos chamou, mas eu quero dar oportunidade a um jovem. E quem era esse jovem? Alguém está aí? Atos 12, 25. Um jovem chamado Marcos. Repita comigo: um jovem chamado Marcos acompanha Paulo e Barnabé. Vamos se conectar, irmão. Vamos se conectar. Vamos comigo. Diga: há um jovem Marco que foi chamado para começar. Ele foi convidado. Ele não foi obrigado, ele foi. Mas a Bíblia nos diz que o mesmo jovem que começa, lá no capítulo 13 de Atos, ele desiste. Tem gente assim, que sabe começar, né, adolescentes? Mas não consegue. E vamos ser sinceros, não gostamos de andar com pessoas que dizem que vão fazer, que começam. Eu sou um cara chato e defeituoso. Eu chego a ser preconceituoso com quem diz que vai começar e não termina. Quem congrega comigo sabe que eu fico tinindo, né, Ismael? E eu tenho uma chatice em mim. Se eu começar algo, tem que acabar. Mas nem sempre foi assim. Eu já fui preguiçoso, eu já fui inconstante, eu já comecei com muita coisa na minha vida e não terminei. Mas sabe quem me curou? Não foi a crítica, não foi a rejeição, não foi as vozes de dizer está errado. Quem me curou foi alguém dizer assim: continua. Mas eu já tentei 3 vezes. Continua. Já reprovei no meu bacharel 2 vezes. Desiste. Mas uma voz dizia: continua. Marcos começou, por favor, irmão, se ligue, mas não terminou. Mas se arrependeu e voltou. Não, eu quero continuar. Vem comigo. Mas a Bíblia nos diz que o mesmo que recebeu graça não quis oferecer graça. Porque Paulo pode ter se arrebatado ao 3º céu, mas a Bíblia não esconde os seus defeitos. Isso que é lindo. O Paulo que era Saulo, que alguém acreditou nele, que alguém investiu nele, que alguém abraçou ele, alguém está no culto, foi o mesmo que disse para Marcos: não, este não serve para andar comigo.
Eu não quero alguém volúvel, eu não quero alguém constante, eu não quero alguém fraco. Vamos ser sinceros, a gente só quer andar com pessoas fortes, a gente só quer andar com pessoas que produzem. Mas a graça não é sobre isso. A graça nunca vai apresentar minhas qualidades, a graça vai apresentar as minhas necessidades. Quem me muda é Ele, quem me sustenta. Alguém está entendendo a mensagem? Eu vou repetir mais uma vez. Tenha coragem de recomeçar. Tenha coragem de dizer: eu preciso continuar. Hoje eu sei, não é uma mensagem para pular nem para gritar, é para refletir, porque tem gente que entrou aqui hoje, que a família não acredita mais nele, que os amigos não acreditam mais nele, que ele próprio não acredita nele. Mas hoje, aleluia, às 6h45 da manhã, Deus me falou essa palavra. Às 18 já foi uma caverna de Adulão, aonde Davi se hospedava, e tudo que era falido, tudo que não era, congregou nela. Mas daqueles que eram da caverna de Davi, se tornaram generais, príncipes e guerreiros. Quem sou eu para fechar essa porta, se Jesus quer levantar novamente uma geração? Quem me ajuda a adorar? Eu vou gritar mais uma vez: vinde a mim, cala hora dia, baratéria, vinde a mim, os perfeitos, os melhores, os bons. É isso o que está escrito. Acorde. Marcos, tu não pode, tu é cheio de complexidade. E eu quero fazer uma análise comportamental de João Marcos, porque todo comportamento presente é um reflexo de um passado não resolvido. Vou repetir: toda limitação presente é o reflexo de um passado não resolvido. Eu vou repetir mais uma vez: toda limitação presente é o reflexo de um passado não resolvido. Por que um homem, pensa comigo pelo amor de Deus, tem Barnabé como mentor, tem Paulo como professor, desiste? Mas não era sobre Paulo, não era sobre Barnabé, era sobre o dia que um menino sem armadura, oh glória, que um menino sem roupa e só um lençol, só quis acompanhar aquele que falava amorosamente. Mas alguém veio com espada, alguém veio com armadura e quis o prender simplesmente porque ele quis acompanhar. O lençol foi tomado e o Espírito Santo está me tomando. Qual é o teu lençol, irmão? O que foi roubado no teu passado, que sufoca o teu potencial presente? Qual é o lençol que foi arrancado de você, que te impede de ser o melhor pai, que te impede de ser a melhor mãe, que te impede de ser o melhor aluno? Vamos, entra comigo, pelo amor de Deus, que eu já vou acabar. O que você precisa superar do ontem, para viver o que Deus tem para você hoje? Até quando as feridas do que os homens te fizeram no passado vão sepultar os teus sonhos presentes? Está na hora, pelo amor de Deus, de dizer não. Arrancar o lençol, mas não a minha alma. Arrancar o lençol, alguém entendeu o simbolismo? Mas não arrancar os meus sonhos. Arrancar o meu lençol, mas não arrancar o meu aleluia. É difícil falar com a nossa criança interior. É difícil falar com as nossas dores interiores. E a gente constrói uma fortaleza ao redor. Eu sou o homem que não chora. Eu sou a mulher que não precisa de ajuda. Mas tem umas barreiras no seu comportamento que te impede de maximizar todo o potencial que Deus tem para fazer. Mas Deus vai levantar um Barnabé para mim, e Deus levantou um Barnabé para você. Vai ter Paulo que vai olhar para a gente e vai dizer: não quero, esse não consegue, esta não pode,
esta não vai ficar firme. Não vai ser médica, não vai ser advogado, não vai conseguir ser engenheiro. Não tem como, é muito fraco. A maioria vão querer nos colocar para baixo. A maioria vão dizer que a gente não presta. Vamos rasgar o verbo. Mas ainda Deus vai usar as vozes. Ei Paulo, não vai levar não? Vou não. Não quer o bichinho não, não quero não. Mas assim como acreditei em ti, Paulo, eu acredito em Marcos. E a Bíblia nos diz que... existe um termo, e a gente vai orar, chamado soldados dos dedos cortados. Acabei de dizer o que, irmãos? Quando uma família tinha jovens muito ricos e nobres, e chegasse o decreto de César para eles serem guerreiros, soldados, a família aconselhava: corte o polegar da direita e da esquerda, porque você vai ter a justificativa. Eita, tá forte isso. A justificativa para não pegar a espada e não ir para a guerra. Sabe o que Deus está me contando aqui agora? Qual é o polegar que você está cortando? Qual é a desculpa que você está dando de não ter uma vida espiritual diferente? Qual é a área ministerial que você sabe que você tem que fazer e você ainda não conseguiu fazer? Mas a Bíblia nos diz que se Marcos foi e voltou, o polegar foi cortado. Mas Deus nem precisa do meu mendinho, Deus não precisa da minha aprovação, e Deus não precisa nem da orelha de Malco, porque se Ele quer fazer, quem sou eu? Se amanhã Deus quiser levantar o Henrique, fazer ele um grande pregador na área de família, e soprar o nome dele no Brasil, e ter um ministério maior do que o meu, mas Ele não pode tirar um lençol. Alguém entendeu? Alguém pegou? Quem sou eu para dizer que o Ismael não pode ser um pastor melhor do que eu? Não, ele não pode tirar o lençol dela. Quem sou eu para dizer que Mainara não pode ser médica? Não, mas não pode tirar o lençol. Pode tirar o lençol, mas não pode tirar a unção. Pode tirar o lençol. Alguém, acho que ainda essa igreja ainda é pentecostal ainda. Pode tirar o lençol, mas não pode tirar a promessa. Pode tirar o lençol, mas não pode tirar a unção. Pode tirar o que for, mas não pode tirar a presença. Alguém está me ouvindo? Se tem dois aqui que acreditam que é tempo de recomeçar, me ajude a adorar, me ajude a adorar. Se desafie. Eu tenho uma palavra para Valteir. Não dá, pastor Valteir, para pegarmos o lençol que os soldados levaram. Já foi. Não dá para voltar no passado. Não dá para consertar o que foi quebrado. Mas dá para recomeçar. Dá para voltar a ressignificar a sua chamada, meu irmão. Eu quero pedir que o pastor Domingos, pastor William, coloque a mão sobre a vida do pastor Valteir, porque hoje Jesus vai renovar a chamada dele. Tem alguém aqui que não vai parar porque alguém lhe tirou o lençol. Eu vou repetir. Alguém já pegou, alguém já está recebendo essa unção. Tem alguém aqui que vai sair deste culto diferente. Tem alguém aqui que vai sair deste culto diferente, hein? Aí eu termino, Muniz, a mensagem assim, pastor João Neto. Aí Paulo tinha muitos discípulos, porque enquanto Paulo tinha saúde, alguém está me ouvindo? Quando Paulo estava orando, quando Paulo tinha autoridade, as multidões ficavam. Quando Paulo mandava o lençol, todo mundo queria acompanhar. Mas quando veio as torturas, veio os naufrágios, quando veio a picada da serpente, quando veio a prisão, quando foi a ida para Roma, poucos queriam estar com Paulo. E Paulo era um obreiro que não produzia mais. Paulo estava preso em Roma, Paulo não podia ir nem voltar. Paulo já estava com problema de vista, já tinha que ser levado pelas pessoas. Um obreiro foi para um lugar, e a Bíblia diz que Demas o abandonou. Desculpe por me emocionar. Um dos sentimentos mais conflitantes
na vida de qualquer homem de Deus e mulher de Deus, é ser abandonado por quem a gente investiu, é ser abandonado por quem a gente amou. E Paulo chega no final da sua carreira e se sente abandonado, e o mesmo admite. Mas o texto diz, e a gente vai orar, que Paulo diz assim: guardei a carreira, combati o combate, guardei a coroa, eu sei que haverá recompensa para o meu ministério. Não sente Deus num culto desse? Desculpe. E o texto diz, e aqui a gente vai orar: Lucas ficou comigo, Timóteo, vem depressa, mas não venha sozinho não. Traga aquele que eu não acreditei, convide aquele que eu não aceitei, convide aquele que eu rejeitei. Traga ele, porque ele não é um ovelha inútil não, ele é alguém que tem propósito, ele é alguém que tem utilidade. Deus está me dizendo: Glória, pastor Alexandre acreditou em mim. Eu era um dos piores jovens, William, da juventude. Eu não cumpri horário, eu não cumpria as metas, eu começava e não terminava, eu não conseguia emprego direito. E um dia eu pensando em tirar a minha vida, porque eu ouvi do meu pai e da minha mãe dizendo que eu não ia ser nada, mesmo sendo crente. Um pastor muito arrogante me rejeitou, os amigos me abandonaram, mas o pastor Alexandre, que está lá em Icó, bateu no meu ombro e me vendo chorando no corredor da igreja e disse: meu filho, recomece, quantas vezes for preciso, quantas vezes for preciso, quantas vezes for preciso, quantas vezes for preciso, quantas vezes for preciso. Caiu hoje, levanta. Errou hoje, levanta. Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Não deu certo hoje, levanta. Ei, você não é resultado de fracassos, você é resultado de um propósito. Vença! Aí eu fui para uma escola bíblica ontem, na verdade no sábado. Eu tinha 19 anos, foi a minha primeira viagem como pregador, lá na cidade de Araguaçu. Eu fui de ônibus para aquela cidade. Quando eu chego para ministrar ontem, eita, e foi a minha primeira viagem com a Mara casado. E quando eu chego na cidade, parou a cidade. Todo mundo foi querer me ouvir. Meu Deus, vereador, presidente de câmara, que a cidade parou. E eu: Jesus, o que está vendo? Aí, irmão, o pastor da igreja foi o pastor que, quando eu tinha 19 anos, dirigia no meio da roça. Era 54 quilômetros de estrada de chão para ir, mas 54 para voltar. Não tinha como chegar para pregador. O pregador não queria ir lá porque era poeira. Eu subi no AD20, só os que é raiz aqui vai lembrar. AD20 de gás. Alguém lembra do AD20 de gás de cozinha? Alguém sabe o que eu estou falando? Aí botava aquelas cadeiras de nalho em cima e pregava assim para poder se sentir uma coisa. Ei, pau de arara. Mas ali era um mini pau de arara. Aí a gente foi, eu botei o ternozinho dentro da sacola para não encher de poeira e botei, eu disse: eu vou pregar. Aí fui, preguei, 16 almas aceitou Jesus, e Deus me usou para o jovem missionário e para a jovem missionária. Fica na presença do Senhor, que vai passar-se os anos. Não desista, recomece, que tu voltarás para essa cidade exaltado, e o meu nome será glorificado na tua vida. Aí eu fui e voltei na poeira, mas poeira foi naquela época, ser fiel na poeira
poeira, porque quando chegar a época do avião, Deus vai prosperar a tua vida. Alguém está me ouvindo? Eles pagam a passagem, pagaram tudo, chego para pregar, uma multidão. Fui pregar 1 hora e o pessoal diz: não, pastor, nós viemos de longe, a gente quer lhe ouvir 2 horas falando. Eu digo 2 horas, e quando eu termino, o pastor pega o microfone e diz: eu era o missionário daquele no meio do barro, e hoje eu sou pastor presidente deste campo. Alguém está ouvindo o que eu quero dizer? Ei, não desista. Eu vou repetir, eu tenho que acordar. Não desista, não desista. Mesmo que te abandonem, mesmo que não acreditem em você, mesmo que digam que você não vai chegar, confie, fique na graça. Se coloque em pé, por favor. Os senhores e senhoras conseguem ler esse texto? Conseguem ler? Sim ou não? Vamos lá? 1, 2, 3. Ele começou, deixou pela metade, voltou. Sim ou não? Mas se ele não tivesse se desafiado a recomeçar, ele estaria nesse texto? Irmão, pelo amor de Deus, entenda a profundidade. O homem que foi arrebatado ao 3º céu está dizendo: Marcos, hoje é um obreiro que todo o pastor quer. Pastor Alexandre me abraçou quando eu tinha 17 anos. E nesse dia eu tinha pregado tanta besteira. Eu empolgado, novo convertido, lendo aqueles livros de Rebeca Cabral. Eu cacei tanto demônio naquele culto. Falei tanta besteira que o pastor da igreja desligou o microfone. Aí eu cheguei triste. Esse negócio de pregação não é para mim não. Porque desde a minha infância o meu lençol foi roubado. Desde a minha infância eu ouvi: sou estranho, sou diferente. Eu vou começar a fazer a minha diagnóstico de autismo no mês que vem. Eu posso ser autista. Então, cuidado para a gente julgar comportamentos presentes, se a gente não sabe qual é a história da pessoa. Eu não conseguia ler porque eu tinha uma disfunção. As letras mudavam de um papel. Quando eu ia pregar, o R se tornava T. E como é que Deus usa alguém e diz: vou te fazer pregador? Se nem saber ler eu conseguia. Mas milagre não se explica. Eu sempre ouvi de meu pai que eu era burro, preguiçoso, que eu não sabia terminar. E aquilo impregnou na minha mente. O meu lençol. Mas Deus não precisa me dar lençol. Ele já tem revestimento de armaduras. Será que alguém entendeu essa profecia? Pegue na mão de alguém com todo respeito assim. Olhe na butuca dos olhos e diga: se liberte do lençol que foi tomado. Porque a armadura é o que Deus tem para você. Se revista dessa armadura, se revista dessa promessa, se revista dessa autoridade. Cadê os adoradores? Cadê aqueles que vão começar e vão terminar na presença? Vão! Valeu a pena vir neste culto? E o que é lindo, o lençol só cobria, mas a armadura de Efésios diz: se revista. Ou seja, vista algo sobre algo. Eita. Posso falar? Eu sou feliz de ser pastor dessa igreja. E se depender de mim, não desisto dela para nada. Mas eu preciso de vocês. Demas me abandonou. Mas se eu tenho um Lucas, e se eu tenho um Marcos, e se eu tenho um Timóteo, o mal da gente é isso, dá importância mais a Demas do que a lista daqueles que não nos abandonam. Olha a igreja, para esse púlpito,
Olha a igreja, esse cabelo elegante. Uns a gente conversa muito, outros a gente conversa pouco. Mas poucas vezes eu vi no olhar desses homens de Deus reprovação contra mim. E a maioria aqui nunca me decepcionou. E todas as vezes que eu liguei e precisei, estava ali. Por que eu tenho que sacrificar meu pastoreado, Leonardo? Por um Demas que me abandona. Se eu ainda tenho um Timóteo, se eu ainda tenho um Lucas. Eita, alguém está me ouvindo? Eu estou olhando para vocês. Eu estou dizendo, vem, eu preciso de Marcos, eu preciso de Lucas e eu preciso de Timóteo. Deixa eu olhar para a juventude. Por que eu vou parar de ser pastor de vocês se eu tenho um Demas? Demas me abandonou, mas eu ainda tenho um evangelista Timóteo aqui. Cadê os Timóteos que Deus vai usar nessa geração? Cadê os adolescentes? Cadê os Marcos da vida? Podemos acabar o nosso culto? Podemos encerrar? Valeu a pena vir?